É engraçado, gente, que sempre uma coisa que muito desenvolvedor vem falar comigo, e que eu já também tive isso, já percebi também comigo ao longo de toda a minha trajetória desenvolvendo games, é que sempre a gente, quando vai fechando um jogo, vai principalmente chegando ao término, a gente vai fazendo muito a questão de corrigir alguns bugs, alguns erros, com certeza, mas também há questões que a gente pode olhar assim e dizer, pô, mas eu acho que dá para deixar melhor aqui, né? Dá para polir mais esse elemento aqui. Né? E a gente fica nesse processo muitas vezes de ficar polindo e ficar mexendo e ficar alterando e ficar melhorando, e às vezes esse processo basicamente nunca tem fim. A gente nunca vê um final para esse negócio, e até uma pergunta muito comum da galera é quando é que eu sei que meu jogo tá pronto, sabe? Quando é que eu posso entregar, quando é que eu posso terminar isso? Né? Isso é muito comum na galera que tá iniciando, e até mesmo quem tem experiência, um pouco de experiência, né? Porque a gente sempre acha que não vai ter tem algo que não tá bom ainda ali, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, que é bastante importante. Game designer, Fabiano aqui do Fábrica de Jogos, estou aqui para a gente trazer essa discussão também, aqui nesse ambiente um pouco mais leve, um pouco mais descontraído, que eu tô aqui sentadão na cama, para a gente trazer um pouco essa discussão, realmente, que eu acho que é interessante. Redes sociais Fábrica estão abaixo para você acompanhar, saber das novidades, e também tem o e-book gratuito, Os Segredos Press de Games Viciantes, para te baixar de graça e aprender mais sobre game design, né? E o início, né, daquele start no game design, tá bom? Eu acho que assim, gente, o primeiro ponto que a gente tem que ter sempre muito claro quando a gente vai fazer um jogo, né, é definir, primeira coisa, né, o que você precisa ainda ser feito pro jogo, né, o que realmente listar, o que eu preciso fazer ainda, tal atividades. Por quê? Porque senão a gente esquece, e também a gente não sabe também organizar melhor, né, a gente não consegue ter uma visão melhor da organização, até para adequar o prazo que a gente tem que terminar e entregar as coisas. Então lista, começa a listar tudo que tem que ser feito, precisa, né, eu acho que é o primeiro ponto. Tem que ser feito. O segundo ponto que eu vejo também é lista todas as melhorias que tem que fazer, que às vezes de polimento, bugs que tu encontra também, lista, faz uma lista mesmo, né? Uma gestão de erros, né? Junto desse pacote aí também, né? E também, já com essa lista, começa basicamente a classificar, tá? Então, tipo, e também priorizar o que eu vou resolver primeiro, né? E classificar no sentido assim, de o que é um erro, por exemplo, vamos supor a parte de bugs, né? O que é um erro grave, que, nossa, não dá pra lançar o jogo sem esse erro aqui, resolver. Ou, ele é leve, dá pra lançar o jogo, eu posso resolver depois, uma atualização, por exemplo, né? Não é uma coisa crítica, certo? Classificar em níveis de risco, né? Pra basicamente você for lançar. Isso é importantíssimo. E saber priorizar também. O que é importante, o que eu tenho que resolver agora, que não dá pra deixar pra depois, né? Daí vai muito naquela lógica do importante e urgente, não importante e urgente, né? Importante e não urgente, essa ideia de classificação da gestão do tempo que a gente chama, né? Que ajuda muito a gente a organizar aquelas atividades que vão ser... Porque se é importante e urgente, né, gente? Significa que eu tenho que resolver imediatamente, já, né? E com certeza esse importante e urgente antes era importante e não urgente. E daí tu deixou se tornar importante e urgente. Então é fundamental a gente fazer esse tipo de classificação, porque ajuda muito a orientar na organização do que eu vou atacar primeiro para resolver, seja de um polimento, seja de uma melhoria, seja de um bug mesmo que está causando ali dentro do teu jogo, porque isso vai dar o direcionamento para você saber dar um fim também para as coisas, porque a partir do momento que tu listou aquilo que vai ser feito, você priorizou, né? Você ainda classificou isso para saber aquilo que é grave, ou que dá para deixar para uma atualização resolver depois. Tu já vai saber atacar o que é mais prioritário e já vai saber dar um fim para esse negócio também. E aí entra muito na questão, gente, também, de entender assim, como é que eu vou priorizar isso? Bem, gente, o que mais gera impacto na experiência? Tá, o bug que se travou o jogo, claro, é mais importante do que às vezes um errinho de um botãozinho lá que não apareceu um efeitinho tal, vamos supor. Ok, né? Então tem que cuidar do travamento, do save que não tá salvando, vamos supor. Claro, é muito mais grave isso, porque o jogador vai perder todo o progresso dele, certo? Isso é fácil de perceber, né? Mas agora, quando se trata, por exemplo, de polimentos, essas coisas, sempre tem que se perguntar assim, cara, qual é o impacto que isso gera na experiência? Isso agora é muito relevante? Dá para deixar um pouco para depois isso? Entendeu? Porque vale a pena a gente, às vezes, deixar para depois, né? Para vir uma atualização nova, por exemplo, uma novidade que tu criou. Ou às vezes não, vamos criar só o que tá aqui mesmo, depois eu adiciono essa nova fase, entendeu? Porque às vezes tem muito disso, a gente quer criar novas fases, quer criar uma nova vertente de história, e às vezes não precisa para aquele momento, você pode deixar isso para um outro momento, caso o jogo tenha um resultado interessante, ou caso você queira se dedicar mais. No meu jogo do Born Race, por exemplo, gente, eu tinha mais um personagem se eu quisesse para criar uma nova vertente de história ali, dentre os outros 4 personagens que já tem. Mas eu optei por não fazer. Eu disse, não vou fazer. Vai ficar só realmente esses 4, acabou, e não vou mais ficar em cima desse projeto.
posso construir outras coisas, focar em outras coisas para serem feitas. Então isso é uma decisão que você toma. Se eu fizesse já desde o início, eu não teria nem lançado o jogo talvez, porque eu teria todo um tempo para se dedicar a isso. Outra coisa que ajuda muito também nessa decisão é a avaliação crítica de pessoas especialistas na área, né? Isso é legal. E também, porque às vezes ele já vai te dar dizer assim, cara, fazendo isso aqui já tá bom, ó, já pode lançar, né? Já dá uma orientação para ti nesse sentido, mas também com playtest também, sabe? Botar para playtest para jogadores perceber se, pô, se tá, será que aquela melhoria que tu quer fazer precisa agora fazer isso? Será que não dá para lançar já? No playtest tu pode perceber muitas vezes isso, que às vezes não tá fazendo tanta falta ali para a aplicação, para o que você está desenvolvendo. Então é importante você pensar nisso também. E outra coisa é colocar um limite para entregar também, gente. Colocar um prazo para entregar isso aí. Se ficar sem prazo, realmente, cara, fica muito complicado, porque tu sempre vai querer melhorar. A verdade é, gente, que assim, ó, a gente sempre vai ter uma coisa para melhorar no nosso jogo, sempre, cara. Eu mesmo olho o Borne, às vezes eu olho, meu Deus, aquele chefão da fase 2 poderia ser um pouquinho mais fácil, né? Mas tudo bem, agora vai ficar assim, fase 2 mesmo, né? A fase 1. Tem coisas que eu olho lá também, pô, mas poderia ter polido mais aqui, né? Fazendo um shake de câmera, por exemplo. Poderia ter feito, mas cara, não. Vai ficar assim agora, não vou mais mexer nesse jogo. Tá na hora de eu focar em outros projetos, em outras coisas. Apesar que eu fiz atualizações ainda ao longo do desenvolvimento, né? Ali vocês vão ver na Steam lá várias atualizações do meu jogo. Mas agora não é mais hora de focar nele. Assim como eu trabalhei, isso assim, gente, eu aprendi muito fazendo jogo para empresa, tá? Por quê? Porque jogo de empresa é o seguinte, o cliente te dá um prazo tal, você tem que entregar o jogo no prazo tal. Teve jogo meu, gente, que eu fiz um pra o Pan nas cópias ali da Jovem Pan, né, de Joinville. Cara, aquele jogo ali ele podia estar melhor balanceado, por exemplo. Eu lembro que eu olhei, mas precisava de mais tempo para balancear esse jogo aqui. Ainda não tá 100%. Mas agora, o jogo tinha que ser lançado no Dia das Crianças. E eu tenho que entregar o jogo no Dia das Crianças. Imagina, ele tem uma campanha toda lá, divulgando em rádio ainda que o jogo ia ter o jogo lá no Dia das Crianças. E eu ia não entregar o jogo no Dia das Crianças. Não tem cabimento, né, gente? Então, eu tenho que lançar. E ele teve, sim, ficou algumas coisas ali, pô, faltou balancear mais, faltou mais tempo, faltou pulir um pouquinho mais ali, né? E aí tem questão, às vezes, do orçamento também. O orçamento tá apertado, não vai dar pra fazer muito mais que o que tá aqui, né? Que daí aperta também, porque o orçamento eu faço aquilo que o cliente me pagou também, né? Eu não vou fazer além do que o cliente não me pagou, porque senão não é justo comigo também, né? Apesar que a gente acabava fazendo, às vezes, um pouquinho mais, gente, tá? Às vezes garantir um cliente e tal, alguma coisa assim, ou então dizer, ó, vai mudar o orçamento, vai atrasar mais, né? Mas é comum, às vezes, a gente ter que fazer essas adaptações, vamos dizer assim, e às vezes não vai ficar aquela perfeição maravilhosa que a gente quer na hora do lançamento. Mas claro que sempre avalie também se não vai prejudicar muito a experiência, que às vezes tá num estado ali que tá muito verde, né? Aí tu lançar realmente pode ser um baita de um tiro no pé e tu se dá mal, né? Mas se não, gente, se às vezes é um pequeno detalhe, pô, dá pra fazer uma atualização depois, dá pra trabalhar isso. Eu acho que, cara, nenhum jogo que tu lançar vai ficar 100%. Nenhum, gente. Nenhum desafio é achar um jogo que 100% ficou perfeito. Tanto é que tem sempre alguém que vai fazer uma análise depois, vai fazer uma crítica a alguma coisa dele, né? Porque é difícil, gente. Qualquer coisa que envolve a questão de ação humana, assim, de arte mesmo e de, né, da cultura, é difícil mesmo a gente conseguir. Tanto é que quando, como escritor, eu sempre ouvi isso no curso de formação de escritores que eu fiz, né, no Sesc, que ele falava isso pra gente lá no curso, que, teu livro vai estar pronto quando tu desistir dele, sabe? Quando tu desiste do livro, daí ele tá pronto, né, pra ser publicado, porque tu sempre quando tu revisar, cara, tu sempre vai achar uma coisa, fora que as tuas experiências mudam ao longo do tempo também, né? Tua percepção sobre aquele assunto pode ter mudado, e aí tu vai alterar alguma coisa. Porque a gente muda o tempo inteiro, todos os instantes. Nosso emocional, inclusive, como é que você está emocionalmente naquele dia também. Também vai influenciar também nisso aí, também, nessa hora do julgamento também. Então é muito importante de perceber essas questões, porque isso vai afetar com certeza, basicamente na hora de a gente fazer o julgamento se o meu jogo está pronto de verdade ou não. Então eu acho que esses pontos que eu falei aqui para vocês, gente, ajuda muito já a orientar vocês. Listar, priorizar, classificar, botar um tempo, trazer especialistas e fazer playtest, isso tudo já vai ajudar a dar uma base para dizer assim, cara, é isso aqui que eu tenho que focar, terminou isso aqui, hora de lançar, e isso aqui pode deixar para depois, com atualização, e aí a gente termina, porque senão, cara, tu entra num ciclo de jogo sem fim, nunca acaba esse jogo, e vai ficar aquela pessoa que às vezes fica com o jogo pequenão, fazendo, sei lá, por 5 anos, por um tempo enorme, né? E às vezes a pessoa só tá dedicada a esse jogo e ainda tá ali no tempo, porque às vezes, sei lá, tu divide com outras tarefas, tudo bem, né? Você se divide com outras atividades. Às vezes a pessoa tem pouca, e tá só, por quê? Por causa desse perfeccionismo exagerado, né, que a gente tem às vezes, muitas vezes, e que eu me identifico muito com isso, que eu sou bem perfeccionista, sou bem chato,
né? Eu mesmo olho os meus jogos e penso, pá, mas não ficou tão ainda ali. Mas, cara, dentro do orçamento que eu tinha, dentro das minhas possibilidades, é o melhor que eu pude fazer, então é isso. Bora, próximo projeto. Vamos nessa. Você se identifica, gente, com alguma dessas questões? Se identifica com essa questão do não terminar? Você sabe alguma outra recomendação que você tem para ajudar também as pessoas que ficam nessa coisa de não terminar, de ai meu Deus, não tá bom ainda, não termino, né? Essa coisa do jogo sem fim? Deixa nos comentários aí que é legal para todo mundo se identificar, conhecer, enriquecer esse debate, para que todos os devs também percebam que não é só você que tá nesse barco, não. Todo mundo passa por esse processo, tá bom? Então é isso, galera, né? Aquela piada interna aí, quem é meu mentor aí de Game Jam, né, sabe? É isso. Mas basicamente, essa contribuição que eu quero fazer pra vocês. Tchau, gente, obrigado. Até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Se inscreva, gente, sininho, tudo aí, joinha, pra ajudar, tá bom? Beijo, um abraço e até mais. Valeu!